Beleza, turma? Hoje nós vamos falar sobre os 12 níveis do anarquismo. São os níveis mínimos. O anarquismo hoje não tem menos que 12 níveis. Já teve menos, mas hoje não tem menos que 12. Tá ok? O anarquismo tem níveis, frentes, setores e atividades. Vou falar rapidamente sobre os 12 e vou pontuar pouco sobre cada um desses, porque cada um merece um amplo debate muito maior. O anarquismo tem um nível religioso, tem um nível de Estado, tem um nível econômico, tem um nível ideológico, tem um nível jurídico, tem um nível social, tem um nível militar, tem um nível político, tem um nível que chamamos de público, tem um nível programático, temos tem frentes estratégicas do anarquismo, como tem setores táticos e amplas atividades. Então, chamando as frentes e os setores, também reconhecendo esses como níveis, se soma-se em 12. Ok? Vamos falar só um pouquinho sobre cada um. O nível religioso anarquista é tudo que se refere à matriarca Ana, ou seja, a anarquia. Ana é o nome dela, arquia de arca, de útero. Útero como arquia, anarquia, ok? Vocês têm alguns cultos sobre Ana Perene na Itália, uma matriarca Ana na Itália. Você tem outros lugares, por exemplo, os anarquistas, quando levantam a bandeira vermelha e negra, faz parte da primeira utopia de unidade semítica anatólica, que houve da região do Mar Vermelho até o Mar Negro, após os judeus serem libertados do Egito, ok? Vai subindo para lá. Ali não só tem judeus, mas tem vários grupos, e nós até hoje não conseguimos uma unidade semita, nem entre semita com outros grupos, ok? Porque entre muitos grupos semitas há muitos grupos diferentes e divergentes, tá? As guerras até lá se apoderando disso até agora. O nome semita é de Sé, de Santo Eduardo, e mito, de mitologia. Uma mitologia proveniente de Santo Eduardo, rei dos ingleses, tá ok? É uma leitura do passado, foi uma leitura feita na Idade Média sobre o passado. Vamos avançar. Nós temos o nível de Estado. O nível de Estado anarquista são as famílias anarquistas. Nós temos no anarquismo várias famílias anarquistas. Tem que se conhecer esse Estado anarquista. E temos anarquistas independentes que romperam com as suas famílias. E temos também nesse outro nível a compreensão de comunidades de juventudes anarquistas, repúblicas, como tem de república de estudantes. Os anarquistas também tiveram isso em todo o mundo. Esse é um nível de Estado anarquista. São seus espaços de proveniência, de origem, sendo todos têm família, uns rompem com a família e outros se organizaram em comunidades. Esse é o nosso Estado. Você mora numa comunidade anarquista, mora com uma família anarquista ou mora solamente? Só, beleza? Mora só? Mas esse é nosso Estado, nós não temos outro. Beleza? Vamos avançar. Nós temos um nível econômico, que é a economia anarquista. A economia anarquista se baseia, seu primeiro degrau é o autonomismo. Autonomismo, não existe ninguém acima do anarquista, nem abaixo dele. É um nível onde o anarquista tem total autonomia sobre tudo, sobre seu pensamento, sobre sua economia e sobre sua defesa. Então o anarquista deve se preparar em sua defesa, se preparar para professar suas ideias e se preparar para manter sua vida econômica. Lembro que anarquista não explora pessoas. Se você tem algum patrão anarquista, que se não seja um empreendedor ele é um inimigo, beleza? Ele não é um anarquista. Vamos falar sobre isso depois, porque o anarquismo tem uma religião anti-autoritária. O anarquismo é anti-autoritário. E a exploração, opressão, é um crime no anarquismo. Tem crimes no anarquismo. Mas o anarquismo não é 100% libertário. O anarquismo faz parte da esquerda libertária, porque ele não dá 100% de liberdade. Quem fala isso, quem fala que o anarquismo é 100% libertário, está se enganando. O segundo degrau do anarquismo é o cooperativismo. São cooperativas. As cooperativas de produção, cooperativas de consumo, cooperativas
de cultura, cooperativa de vários outros níveis. Na cooperativismo de produção, o salário é único, todos ganham igual um valor fixo por hora de trabalho. Aí nós temos o cooperativismo anarquista, onde além do salário único você tem rodízio de atividades. O secretário, como o peão, como quem vai lavar o banheiro, o faxineiro, tem rodízio de atividades, pois todos têm que aprender a ser o secretário, todos têm que aprender a ser o produtor e todos têm que lavar o banheiro, beleza? Todos têm que fazer a faxina. Esse é o cooperativismo anarquista. Tem um degrau mais acima, que é o cooperativismo sindical, onde essa cooperativa anarquista guarda recursos para promover militantes que vão estar dentro das fábricas para tomada dessas fábricas. Aí sobe-se para o degrau maior, que é o sindicalismo revolucionário, que pretende já organizar todos os trabalhadores para a tomada das fábricas. Depois você tem um nível maior, que aconteceu somente na Espanha, a República Sindicalista, pois os espanhóis estavam cercados por todos os lados e tiveram que fazer uma aliança com os republicanos. E a base de toda a economia foi uma base autogestionária, um cooperativismo nunca visto antes na história, somente visto na Espanha. Tá, ok? Esse é um nível econômico. O anarquismo também tem um nível, principalmente na atualidade, jurídico. Por exemplo, a Federação Anarquista de São Paulo, os Centros de Cultura Sociais, Centro de Cultura Social de São Paulo, Centro de Cultura Social Antônio Martinez, são ateneus libertários que estão registrados. São entidades jurídicas. Ok? Então nós temos um nível ideológico que é legalizado. Por exemplo, Edgar Leverreau registrou o primeiro Partido Comunista Libertário no Rio de Janeiro, registrado. Tá? Fundou o primeiro Partido Comunista no Brasil e registrado. O primeiro Partido Comunista no Brasil foi um partido legalmente e registrado e reconhecido por lei. Vamos avançar? Nós temos um nível social, que são os nossos movimentos sociais. Atualmente, o movimento social a nível nacional, e já extrapolou do nacional, criado pelos anarquistas, é o movimento Passe Livre. É um movimento social. Nós tivemos aí ainda a tentativa de reconstrução da Confederação Operária Brasileira, mas pelo visto não saiu do projeto. São pequenos núcleos ainda. Em nível social nós temos, por exemplo, advogados ativistas, que mexem o nível jurídico ao social. Nós precisamos organizar núcleos de advogados, porque o que nós se pretende, nós vamos precisar de obreiros, precisar de um ombro para se escorar, beleza? Um ombro de defesa, precisamos organizar os obreiros. Obreiros é o nome para advogados. Temos, por exemplo, anarquistas que vão se organizar dentro de outros movimentos sociais que não são anarquistas, como o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Desempregados, as pastorais de juventudes, vários movimentos de crianças de rua e outros. Mas isso aí já vamos debater no nível político, porque não é um movimento social organizado pelos anarquistas, é um amplo movimento. O anarquismo tem um nível militar. Nós tivemos várias experiências na história, porque o nosso processo exige isso. Exige treinamento, que vocês se organizem em suas triades, seus amigos. O que é uma triade? A triade é sua capacidade de relacionar sua produção, sua atividade econômica, com sua atividade de defesa e com sua atividade ideológica. Porque se você não se organizar ela numa única atividade, você vai ter que realizar essas três atividades separadamente com outras pessoas e grupos, tá ok? Isso é uma triade, quando você realiza essas três atividades como uma única célula. Esse é o primeiro nível de segurança, que gerou, por exemplo, o autonomismo. E o autonomismo gerou a Breck Bloch, que professa suas ideologias anarquistas. Por exemplo, os hackers anarquistas trabalham com internet, com serviços afins. E sua militância ideológica é na internet e sua ação de defesa é a militância cyberpunk, beleza? Vamos avançar. Quem não conhece, que tem que conhecer Anonymous, ok? E todos vão ter várias coisas que a gente vai falar sobre autonomismo. Nós temos nosso nível político. O anarquismo é um partido antes do Partido Comunista Brasileiro no Brasil. O que o Partido Anarquista é? O
partido, que é o nível político do anarquismo. O nível político é o partido anarquista. Aqui, toda a história mostrou que os anarquistas são apenas uma organização de vanguarda. Por exemplo, o Partido Comunista Libertário. E todos são organizações de vanguarda. O anarquismo, quando não é uma organização de vanguarda, ele vai perdendo sua essência. Por exemplo, o especificismo. O especificismo, ele deixa de ser um coletivo ou um grupo de propaganda. O coletivo anarquista, o grupo de propaganda anarquista é uma vanguarda política, é um partido de vanguarda, ok? Se ele é diminuto. O que nós temos, por exemplo, no Partido Anarquista Internacional é dar um nome de unidade a quem sabe que o Partido Anarquista Internacional é tão somente uma organização de vanguarda, mas não é só isso. Nós temos os membros da vanguarda, ou seja, na esfera ideológica, que vai organizar a sua esfera econômica e vai organizar a sua esfera de defesa. A diferença do vanguardismo para o especificismo é que o especificismo é uma organização para atuar dentro dos movimentos sociais. Por isso leva o nome conhecido também como anarco-bolchevismo, e na tabela de anarco-leninismo, que o anarco-leninismo, o leninismo existe antes do bolchevismo, são paralelas, beleza? Nós temos também o partisanismo anarquista, as pessoas dedicadas a como o exército de Rojava. Rojava, no Oriente Médio, os exércitos curdos são partisões anarquistas, ou seja, o nível militar está mais à frente do processo, diferente do vanguardismo, onde o nível ideológico das vanguardas ideológicas estão mais à frente. Quando você tem um amplo processo econômico anarquista, você tem uma guerra civil espanhola, onde de imensas cooperativismos sindicais filiados à CNT, AIT. Tá ok? Então você tem nessa triade, de vez em quando, despontamento de uma ponta à frente da outra, sem um amplo equilíbrio. Então o nível político anarquista, ele é um nível ou ele de vanguarda, onde a ideologia está à frente, partisanismo, onde a defesa militar está à frente, sindicalista revolucionário, onde particularmente são um partido sindicalista revolucionário, onde a atividade econômica está à frente, ou quando se tem o equilíbrio de tudo isso. O especificismo é uma outra coisa, uma outra vertente, que pretende atuar dentro dos movimentos sociais. Nós anarquistas não pretendemos atuar dentro dos movimentos sociais, pretendemos que nosso círculo interno expanda e tenha mais pessoas, como é o movimento Passe Livre, que não leva o título de anarquista, mas é criado e tem um método anarquista, ok? É diferente do que o especificismo está falando, é diferente de grupos de minoria ativa. Grupos de minoria ativa fomento no anarquista, fomentam movimentos sociais que não levam o nome anarquista, mas eles se dissolvem nesse amplo movimento social guiado, construído pelos anarquistas, como o movimento Passe Livre. Especificismo é uma outra proposta. O especificismo é para quem quer militar em outros movimentos sociais que não sejam anarquistas. Esse é o nível político anarquista e partido anarquista. Vamos avançar? Eles podem se relacionar? Sim. Portanto, por exemplo, no Partido Anarquista Internacional só entram indivíduos, não se filia grupos. Ao Rio Grande do Sul, a Federação Anarquista Gaúcha pediu entrada pelo Bruno. Não há entrada para a FAG. Agora, os militantes da FAG podem entrar no Partido Anarquista Internacional, mas não se pode agir como bloco, porque isso gera ruptura. Porque se vocês querem gerar ruptura no movimento social, sendo o anarquismo um partido interno, vocês vêm fazer um partido interno dentro do anarquismo, então, nós vamos se ver aos tiros, como no Oriente Médio hoje. Não tem conversa de organização de grupos internos. Nós temos um nível público no anarquismo, que nós também chamamos atualmente movimento anarquista. Falar em movimento anarquista, falar sobre o nosso nível público. Ele é um movimento que, na atualidade, admitindo a existência de um partido anarquista internacional, o movimento anarquista ele perde um pouco do sentido, tá ok? Mas não perde porque tem amplos grupos ou movimentos que não aderiram praticamente à sigla Partido Anarquista Internacional. Então chamar o anarquismo a discutir a nível de todos é chamar de movimento anarquista.
Esse é nosso nível público. Por que existe um nível público? Porque o anarquismo é um partido colocado na clandestinidade. Porque nós pretendemos uma sociedade sem patrões, sem mandatários. E isso é bater de frente com a hierarquia e estipular uma organização social maior e muito mais forte. Porque só não existe líderes quando se há uma ampla organização social. O anarquismo tem um nível programático. O nível que as pessoas estão passando e pensando o anarquismo, diferente do nível ideológico que a gente vai falar depois. O nível programático, o anarquista tem que pensar o que eles querem, tem que pensar, recorrer, montar um programa anarquista. Nós tivemos vários programas anarquistas, por exemplo, o Partido Sindicalista Espanhol. Praticamente era um partido anarco-sindicalista, houve na Espanha. Nós tivemos o Partido Anarquista Socialista Revolucionário na Itália. Tá? E que tem que elaborar os seus programas, de debater o que se pretende fazer e como vai gerir a sociedade, como os anarquistas pensam gerir a sociedade. Ok? Esse é o nível programático. Tem pessoas que só se dedicam ao nível programático. E elas trazem essas propostas, trazem esses pensamentos, de vez em quando são aceitas, de vez em quando não são aceitas. Por quê? Porque para a pessoa pensar o nível programático de forma correta, ela tem que ter inserção social, ela tem que estar lá, inserida no movimento social, para conhecer por dentro como isso é, ou deixa de ser. Não, cara, ele vai querer dar um programa mecânico trazido de fora. É mecânico, achar que a gente vai poder aparelhar movimentos sociais. Falo isso porque nós temos aí o problema do especificismo, ok? O especificismo quer estar por dentro, mas quer aparelhar o processo. Tomem cuidado. Nós temos o nível que se desdobra para frentes, que são níveis estratégicos, que nós não chamamos de níveis estratégicos, nós já chamamos de frentes estratégicas. Por exemplo, nós anarquistas criamos a frente antifascista, é nosso isso, não é dos comunas, além que muitos comunas fecham com a gente nisso. Nós temos, por exemplo, várias frentes de massas, frentes de educação, frentes de comunicações, e que são organizadas pelo mundo todo, por exemplo, igual a Frente de Libertação Animal, outra frente organizada mundialmente por anarquistas, são frentes. Nós temos setores, temos, por exemplo, o nível tático, que nós chamamos de setor tático. São as atividades de cultura, gênios, atividades etárias, como de juventudes anarquistas. É um setor tático, e esses setores táticos, eles, para ter corpo, nós orientamos que eles sejam feitos dentro das frentes, dentro dos movimentos sociais. Pode ser por fora, pode ganhar corpo. Na leitura organicista é muito bom para entender isto, ok? Porque o organicismo vai nos falar o que é. Por exemplo, o que é juventude para o anarquismo? Juventude no organicismo faz parte do nosso coração. Como partido é nosso cérebro. Como nosso nível econômico é nosso estômago. Como as federações anarquistas, nossa espinha dorsal. Como a confederação anarquista é o crânio. Ok? A militância são os dedos. O movimento social são as pernas. O nível de segurança são os braços. Ok? Braços para dar porrada. Como a Breck Brock. Entendeu? Então, os anarquismos nós temos 12 níveis. Vamos repetir de trás para frente. O nível de setores táticos, onde amplas atividades que começaram pequenininhas ganham cada vez mais corpo, como a organização de mulheres anarquistas, a organização de juventudes, a organização de culturas anarquistas. Então você tem um nível tático ou setores táticos. Você tem um outro, o nível estratégico, ou as frentes estratégicas organizadas por anarquistas. Existem outras frentes que de vez em quando os anarquistas compõem, como frentes populares, frentes de esquerda. Isso também existe no anarquismo, mas não é todos os anarquistas que têm uma unidade de debate com isso. Por isso é necessário o nível programático, debater as nossas frentes, onde nós vamos investir também nisso, porque para gerir a sociedade nós não vamos gerir ela somente com anarquistas, ok? Nós temos o nível político, que a gente falou aí, que tem o vanguardismo. O anarquismo é um partido anteriores aos primeiros partidos comunistas, e suas ações eram de vanguarda. Os anarquistas eram de editores de jornais e agitadores.
Nós temos à frente disso o partisanismo, quando o anarquismo está em arma, como Rojara. Nós temos um partido sindical, que são os sindicalistas revolucionários. E nós temos no nível político o especificismo, que não agrada a todo mundo, que os anarquistas não estão criando seus movimentos sociais, mas estão criando uma organização para atuar dentro dos movimentos sociais que os outros criaram. Ok? Então isso também é conhecido como anarco-bolchevismo ou anarco-leninismo. Nós temos no anarquismo esse nível público do anarquismo, né? Que o anarquismo foi colocado à clandestinidade, por isso existe a sigla Movimento Anarquista. Movimento Anarquista nada mais passa do que o Partido Anarquista Internacional na sua clandestinidade política. O nível militar anarquista, né? Que nós tivemos, por exemplo, a UPR 33 é um exemplo aqui nos Tupamaros. Nós tivemos as milícias anarquistas de Bonaventura do Ruti na FAI, Federação Anarquista Ibérica. Nós tivemos o Exército Negro na Espanha, que é o Exército Maquinovista, e tem hoje o debate em torno da plataformismo anarquista. Nós temos vários grupos aí de ações diretas da clandestinidade revolucionária e a Black Bloc, é um nível militar anarquista, também nível de segurança. O anarquismo tem em seu nível social, seu nível de movimentos sociais, ou movimentos sociais que o anarquismo crie, ou em movimentos sociais que o anarquista atuem, que não seja puramente anarquista. Aí nasce a necessidade do especificismo. Os anarquistas têm a necessidade de se coordenar dentro desses movimentos, porque ele é gerido por outros. Por exemplo, o Movimento Sem Terra é gerido pelos maoístas, né? São partidos de quadros de direção. Tem que entender o que é isso, vai ter que entender como funciona o movimento, senão só vai ser peão do movimento, beleza? Nós temos um nível jurídico de unidade, entidades registradas juridicamente, anarquistas. Nós temos, eu não sei se eu falei da última vez, eu acho que eu pulei, que é o nível ideológico. É o nível que as pessoas têm um comprometimento, pode estar vinculado ou desvinculado a um amplo corporativismo anarquista, onde as pessoas professam as ideologias anarquistas. Tá? Esse nível ideológico, por exemplo, nós temos muitos. Por exemplo, a Federação Anarquista, ela é puramente um nível ideológico. Quando a entidade se declara anarquista, ela é uma entidade de nível ideológico. Quando a entidade não se declara anarquista, é uma entidade de nível social. O nível ideológico é o nível, por exemplo, do Centro de Cultura Social de São Paulo, onde se debate o anarquismo. É tão somente o nível ideológico. Quando você tem, além do nível, por exemplo, YouTube, que está se debatendo ideologia, a ideologia pode ser debatida pelos especificistas, por nós do Partido Anarquista Internacional, que somos vanguardistas, mas isso aí pode se professar por qualquer grupo. Ainda é nível ideológico, mesmo que a ideologia debatida professe uma ação que implica mais ao grupo que está professando aquela ação, mas ainda assim é um nível ideológico. Temos no anarquismo, então, o nível de Estado. O Estado anarquista, na sua atualidade, sempre foi formado por famílias inteiras de anarquistas. Tem anarquista que rompe com as suas famílias, ok? E vão montar comunidades de juventudes ou de outras formas. Esse é nosso nível Estado. Ou é organização de famílias, ou é indivíduos que rompeu com esse processo, ou são comunidades. Não temos um outro estado mais duro que isso. Por exemplo, a mídia ninja em São Paulo e no Brasil se organiza em comunidades de juventudes que conseguem dar exemplo de organização econômica, produtiva e de militância midiática. Um exemplo, por exemplo, a mídia ninja é um exemplo que as comunidades anarquistas funcionam como célula de Estado anarquista. O nível religioso é tudo que se refere à matriarca Ana, ok? Ana é uma deusa Gaia, uma deusa da terra, uma deusa da fertilidade. E ela é vista muito no edenismo. Quem professa o edenismo fala de Ana. Tá, ok? Vão ter que ver aqui no nosso capítulo quando a gente for falar de edenismo. Que edenismo vai falar sobre isto. Ou sobre quando a gente falar especificamente de religião anarquista. E isso não é pouca coisa. Os anarquistas, ou os semitas, ou os povos do Oriente Médio,
Tem muita coisa, hein? São os anarquistas que fazem vão fazer leituras, vão fazer os primeiros grupos a fazer escritas. A escrita sumeriana, por exemplo, a escrita egípcia. As escritas maias, as escritas proto-chinesas, tá? Vão ter que entender esse processo aí. São processos anteriores, muito antigos, porque se Ana é a deusa, é uma das deusas da terra, e ela é uma deusa Gaia, ou seja, uma deusa da terra, tem que entender que deusa que ela é a deusa da fertilidade. Vamos ter que entender isso no mito, que isso é muito abrangente. A anarquista quem quis ficar com ela, é os caras que quer ficar com ela. Não tem isso. Ah, tem as minas que quer ficar com ela? Beleza. Tem as minas que quer ficar com ela, sem problema. É anarquista também. Ok? O anarquismo é a ação desses anarquistas, sendo os caras ou sendo as minas. Mas anarquista que não vai fazer compostagem, que está longe da terra, que não planta, que não tem um vasinho de planta na sua casa, não quis ficar com uma deusa da fertilidade. Vocês compreendem, né? Se você não foi aí plantar, se você não gosta de jardinagem, se você não gosta das plantas e por tabela você não gosta dos animais, cara, você está desintonizado de grupos. Nós anarquistas amamos isso. Por isso que nós temos a frente de libertação animal no mundo inteiro, uma frente que os anarquistas criaram. Porque nós amamos os animais. E comer carne é um crime no anarquismo. Tem anarquista que está na frente de libertação animal, come carne, mas isso é diminuto frente ao que é o veganismo e que a frente de libertação animal está falando. Porque existem processos aqui de alimentação e de ideologia de alimentação. Então são esses os 12 níveis anarquistas. Existem mais. A sociedade burguesa já passou por esses 12 níveis faz tempo. Por isso que nós vivemos um estado burguês. E se vocês pararem para pensar, já existem outros níveis. Porque aquela pequena atividade, ela vai gerando níveis cada vez maiores. Olha só os níveis que a burguesia tem. A burguesia não chama isso de nível, chama de... Como chama isso? De colunas. Tá? Tem aquelas colunas do templo. São as colunas do templo. Por exemplo, a burguesia tem aqui seus pilares. Pilares de segurança, pilares de status quo, pilares de documentação, pilares de arquivo. Pilares da documentação serve para, por exemplo, seu status quo de propriedade, defender seu status quo de propriedade, porque a terra não lhes pertence, Ana não lhes pertence, a terra não lhes pertence, Ana não lhes pertence. Entenderam? Ela é uma deusa, agora os caras querem ser dono dela, tá ok? Querem ser dono do jogo, querem ser dono de Zeus. Querem ser dono da guerra, querem ser dono de Ares, querem ser dono do Deus único. Já viram isso? A turma quer ser dono do Deus único, Deus criador do universo, de tudo e de todos? Por aí. Anarcocapitalismo não é anarquismo, pois o anarcocapitalismo está na esfera liberal. Os ANCAPs estão na esfera liberal. E para nós falar de anarquismo capitalista quer dizer prostituir Ana. Ao você dizer para nós que você é um ANCAP, você é um inimigo. Quem pratica prostituição de mulheres, explora a prostituição alheia, é um criminoso. Porque aqui é um partido que quer elas, quer estar com elas, e isso, quem explora elas é inimigo. Ok? Por isso que o anarcofeminismo é tão forte. Aí sai a questão dos movimentos sociais e falam que não existe, as feministas, tem feministas que falam que não existe anarcofeminismo. Não entenderam? Não existe um partido anarquista, viu? Internacional. Nós temos o movimento anarquista internacional, a mãe. Né? E nós temos o Partido Anarquista Internacional. O movimento anarquista internacional nós chamamos de mãe, de movimento anarquista da educação, porque educação foi o espaço escolhido pelos anarquistas, o setor estratégico da revolução que se estabeleceu em todos os estados. A educação é um setor internacional onde os anarquistas se aglutinam, somam seus esforços nesse sentido, tanto de formar escolas anarquistas como criar movimentos anarquistas na educação, movimentos anarquistas da educação. Pai, mãe, vocês tendo, gostando ou não, conhecendo ou não eles, vocês foram para estar nesse sistema aqui, é um sistema organicista.
Ou seja, vocês foram gerados por essa via. Tem espíritos aqui? Tem, mas os espíritos ascenderam da carne. Eles não saíram de outro lugar nesse sistema que a gente tem aqui implantado. Okay. Tem gente que tem níveis ideológicos, vão te convencer que nós estamos numa sociedade alternativa. Realmente nós estamos, mas a sociedade é feita também de células como base desse processo. Isso a gente só vamos poder debater mais em sociedades de controles, que nós temos uma ampla sociedade de controle aqui. Nós temos uma polícia religiosa aqui, uma polícia secreta, tá? Porque senão nós anarquistas já tínhamos explodido tudo. Aqui o nosso pior problema é aqueles que nos impedem. Eles impedem a gente de trabalhar, impedem a gente de ganhar o nosso troco, porque tudo que a gente faz eles vão ter que passar. Isso aqui que eu estou fazendo esse vídeo é um trabalho. Isso é um trabalho. É uma macumba de intelectual. É uma macumba para intelectuais, ok? E eles têm que passar por esse trabalho aqui se quiser passar. Passaram? Agora, no anarquismo nível religioso, além de ler o zodíaco e saber das 12 árvores edêmicas, nós vamos entender as letras. Porque eu vejo, por exemplo, religiosos que querem professar a palavra do Senhor. Eu pergunto para ele o que é uma letra. Eu vejo doutores na universidade falando tanta coisa. Eu pergunto para ele o que é a letra A. Não sabem falar, cara. E já tem título de doutor. Puta status quo. Tem título de status quo defendendo a Deus, sem saber das letras de Deus. Sem saber qual é essa codificação. Porque o alfabeto, ou seja, alfa e betas, são governantes do Estado grego, os dois mais altos postos do Estado grego. Tem que entender isso, tem que entender a codificação. Ok? Eu leio nuvens, eu leio o vento, eu leio os trovões, eu escuto os trovões, eu escuto o vento. Tudo fala quando se compreende que ele é um só. E tem o discernimento entre o que é bom e o que é ruim dentro dessas orientações. E se você não estiver bem consigo mesmo, não procure a religião, porque você vai passar por maus bocados. Você pode até se recuperar depois, mas vai passar por mau bocado. Tem que estar bem, cara, que isso aqui religião enlouquece, principalmente porque você vai ver o que os inimigos, adversários semitas têm, os grupos diferentes. Eu já escolhi, eu como judeu circuncisado que sou, já fui circuncidado passa a se transforma em circuncisado. Essa é uma outra discussão que a gente vai falar de termos e nomes. Por exemplo, dominar a codificação é saber que judeus é a abreviação de juventude de Deus. Juventude de Deus são a juventude de um partido teocráticos. Juventude de Deus nada mais quer dizer que deu na juventude. Você deu na juventude? Então tá, você tá fudido, né, cara? É isso. É uma codificação dos recursos que estão aqui. Você tem Allan Kardec, é um trabalho com lã e cardaços. Jesus Cristo é um trabalho com gesso e cristal. Ele não tem nome. E eles querem dar um nome e um rosto a ele. É uma forma de centralizar o processo que eles encontraram há tempos atrás. Centralizar uma ideia. Então eles dão nomes. Tem que saber ler as palavras para ler os trabalhos. Por exemplo, eu tenho aqui um Schnauzer. É uma raça de Black Brock alemã, porque ele é pretinho. Aqui o meu Schnauzer. E o Schnauzer nada mais é que problema nas náuseas. Náuser, entendeu? Essa palavra. Ele é um espirro. Um rito a um espirro. Um espírito. Ah, mas o cachorro é um espírito? Não, o nome é. Se o cachorro é um espírito, o papo é outro, ok? O cachorro está encarnado ainda. Aqui nós temos degraus, quando nós vamos discutir as árvores edêmicas. No nível religioso nós temos degraus e temos 12 árvores diferentes. Os espíritos, eles são uma árvore posterior nascida dos semitas. Ok? Tem uma árvore só de espíritos. Como a paus tem a ver com isso? São referenciais, colega. Isso é árabe, tá ok? Eu não vou discutir semitismo com vocês, o que é ou não é, porque isso é mais interno. Por exemplo, chega muita comunicação aqui da Turquia para mim.
Muita, mas nunca vi os caras conseguir essas espaçonaves que vêm aqui acropar na Matrix aqui e dar aqui dentro dos setores controlados, como o meu, estou praticamente centro de São Paulo, acropam aqui, passa uma comunicação que só era possível existir na Turquia. Chegam aqui, passa aqui. Os Hare Krishna também chegaram aqui. Interessante isso, entrar dentro da programação oficial e passar sua comunicação dentro da televisão. Aqui eu já vivo um processo de televisão interativa. Se vocês não vivenciam isso ainda, a televisão já é interativa faz tempo, hein? Todo esse módulo já está superado. Somente quando a gente percebe que quanto mais a gente concebe as coisas, pior vai ficando, viu? Vai sendo várias coisas sendo concebidas. Eu não sei como eles fazem para passar a comunicação aqui. Eu chamo de acoplar a nave da Matrix, porque isso é um referencial de sociedade alternativa. Tá, ok? É um nome de referencial. Se é ou não é assim é outra coisa. Mas se essa comunicação ela chega aqui. Beleza, gente? Saber ler é muito importante no anarquismo. Porque é o segredo dos escribas. Os escribas têm segredos das comunicações. A letra A não passa no referencial das pirâmides do Egito. Que tem uma história que começa do Egito, que vai indo do Mar Vermelho até o Mar Negro, e de lá se espalha para o mundo inteiro, principalmente para a Europa. E nós vamos ter uma revolução anarquista na Espanha. Ok? Vocês têm que entender, a letra E nada mais é que uma coroa, que um castelo. Ela está deitada, porque os codificadores senão vai ficar muito nas claras. Eles não deixavam tudo nas claras. O I não passa nada de um obelisco, de uma era de impérios. A letra O é de